Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de historinha para dormir. Quando o poltergeist de estimação aqui do sanatório, a Yasmin Capoeira, me trouxe a sugestão para esse vídeo, eu fiquei um pouco desapontada no início. Eu achei que era uma creepypasta, então eu resolvi não fazer. Só que ela me aconselhou a olhar com um pouco mais de carinho e de atenção para essa história. E aí eu acabei mudando de ideia. Ainda que seja uma creepypasta, porque se parece muito com uma, o fato é que por trás disso há uma história terrível e real. Um youtuber conhecido como Paul postou em seu canal de games um jogo até então desconhecido, o Petscope. No primeiro vídeo da série, de muitos outros, o gamer diz: "Isso é apenas para provar que eu não estou mentindo sobre o jogo que eu encontrei." Supostamente o Petscope teria sido feito para o console PlayStation original, mas nunca foi concluído ou lançado. Começa com um game comum. O personagem tem como objetivo capturar animaizinhos para cuidar deles. Até aí tudo bem, até chegar a uma sala escondida e ele colocar um código que ele encontrou sem querer em um bilhete dentro do próprio game. E é aí que a coisa começa a ficar bastante estranha. Uma outra fase se inicia em um submundo bizarro. É um conto surreal, cheio de mensagens enigmáticas, de pistas sombrias e referências ocultas. Como sempre acontece, isso logo despertou a atenção da internet. Foram sendo criadas até comunidades unicamente para discutir as muitas teorias que surgiram sobre o game. Até que descobriram. Todas as referências e pistas levavam a um crime terrível cometido contra uma criança. E mesmo que tenha algo de creepypasta nisso tudo, o crime foi real. Candace Newmaker nasceu de uma mãe adolescente e de um pai alcoólatra e violento. Com 5 anos, ela foi entregue por ele mesmo para adoção, passando por vários lares diferentes até ser definitivamente adotada por Jean Newmaker e seu marido. Só que com o tempo, Jean começou a se queixar de que Candace era uma criança problemática. Era negativa, depressiva, parecia não sentir qualquer emoção ou afeição em relação a ela ou ao pai adotivo, e nem com coisa alguma. Além disso, ela apresentava um comportamento violento, ela quebrava as coisas, gritava, cuspia, mordia os pais, professores e até os terapeutas, chegando até a tentar colocar fogo na casa. Só que isso foi o que Jean disse, porque após o assassinato, nenhum dos professores, colegas ou terapeutas disse ter percebido qualquer comportamento agressivo nela. Jean então continuou a buscar ajuda, e após muitos exames clínicos e psicológicos, a menina, já com 10 anos, foi diagnosticada com RAD, sigla em inglês para um transtorno grave e relativamente incomum que afeta crianças. Basicamente, as crianças acometidas por esse transtorno têm dificuldades em se relacionar, em se apegar com aqueles que cuidam delas na primeira infância. Isso deixou Jean extremamente decepcionada. Ela havia adotado essa menina para ser sua filha, dava a ela uma vida muito boa, cuidava dela, e não ter o mínimo de afeição em troca era para ela inconcebível. Por se tratar de um transtorno muito raro e de difícil diagnóstico, o tratamento também seria complexo e sem garantia de grande sucesso. Então, o certo seria a psicoterapia, usando a terapia do apego para tentar tornar a convivência da família um pouco menos penosa. Só que isso ia levar muito tempo e Jean não estava disposta a isso. Então, ela ficou sabendo sobre uma terapia experimental, sequer reconhecida como tratamento. Era apenas um método alternativo, também sem garantias. Mas mesmo assim ela foi atrás do tal tratamento em 2000 e procurou a clínica Rebirthing em Evergreen, no Colorado. O que era conhecido como a terapia do renascimento era chefiada por Con Watkins e Julie Pounder. E eu nem vou chamar esses dois de doutores, porque seria um desrespeito aos médicos. Ninguém da equipe era licenciado para tal procedimento, e seria um tratamento intensivo de 2 semanas. Watkins garantiu
que após o renascimento, Candace estaria apegada aos pais adotivos, se tornando uma filha muito amorosa. O fato é que essa terapia era, na verdade, uma tortura, um abuso sem limite e que acabou matando a menina. O tratamento começava a enforçar o contato olho no olho da criança com os pais, cócegas até que ela desmaiasse e lambidas no rosto. E também não era permitido usar o banheiro. Depois disso, eles envolviam a criança em cobertores, colocavam almofadas, inclusive, sobre o rosto, e as pressionavam, forçando assim que elas saíssem, como se estivessem lutando para nascer. Candace foi obrigada a assumir a posição fetal no chão. Foi envolvida com uma flanela e 12 travesseiros foram empilhados em cima dela, enquanto Watkins a segurava por cerca de 1 hora. Enquanto a menina desesperada lutava para escapar, os terapeutas ficavam zombando dela, porque, segundo eles, isso fazia parte do método, era para ela ter mais vontade, mais encorajamento para sair. Inclusive, chegavam ao absurdo de fazer com que a mãe de Candace, gorda, se sentasse sobre ela. A terapia tinha previsão de durar 2 semanas, com essa loucura toda acontecendo diariamente. Em certos pontos, ela gritava: "Eu vou morrer, você pode me deixar respirar um pouco?" Só que, em uma dessas sessões, após 40 minutos de tortura, Candace ficou imóvel, em silêncio, e permaneceu assim por 1 hora e 20 minutos. Foi só aí que eles perceberam que havia alguma coisa errada e chamaram os paramédicos. Eles até conseguiram restaurar o pulso já fraco da menina asfixiada, mas na manhã seguinte ela morreu no hospital. Existe um vídeo mostrando a terapia de Candace. É perturbador, é muito triste, é pesado. Eu vou até deixar o link para quem quiser assistir, mas sinceramente eu não aconselho. Voltando ao game, o que passou então a indicar que ele teria algo diretamente ligado ao assassinato de Candace. Como eu disse, começou em uma comunidade de teoria sobre o Petscope. E aos poucos, os membros foram percebendo os sinais deixados pelo gamer Paul. Ele diz no vídeo que quem criou o jogo estaria tentando simular uma entidade espiritual, um fantasma. Em uma das fases, o jogo chega a um quebra-cabeça de expressões faciais e a cada combinação formada leva o personagem a quartos de crianças, que poderia ser uma referência clínica rebirthing. E aí aparece uma pergunta na tela: você se lembra de ter nascido? Outra possível referência foi que no game o jogador pode fazer perguntas. E quando Paul perguntou quem sou eu, a resposta foi New Maker. O jogo também sempre repete as palavras-chave Rebirth, renascimento, e New Maker, em vários momentos. Outra coincidência, ou não coincidência, é que o nome de um dos personagens é Tiara. Candace Newmaker foi batizada como Candace Tiara Elmore, e só após ser adotada mudou para Candace Elizabeth Newmaker. Um dos quartos foi nomeado o quarto Keter, e Keter é uma referência clara à linguagem de provocação usada pelos terapeutas enquanto ela estava morrendo. Em cada episódio, o game player revela mais e mais detalhes sobre o crime. Petscope é chamado de um jogo que não existe, já que, como eu disse, ele não foi concluído e nem lançado. E a teoria mais aceita foi a de que nem mesmo tal Paul, o gamer, teria de fato encontrado o jogo sem querer ou ficasse surpreso com o que ia encontrando no decorrer dele, porque foi tudo uma armação. Na verdade, Paul estaria apenas a serviço do criador do jogo, que por sua vez seria alguém com relação direta a Candace, podendo até ser um membro da família adotiva. E o formato gameplay apenas teria sido usado para passar as pistas da morte da menina, pelo simples fato de ser um tipo de vídeo visto por muitas pessoas e que sempre acaba gerando teorias. Se isso é ou não uma creepypasta, isso eu não sei. Mas o assassinato cruel e covarde de Candace Newmaker, esse sim,
Foi bem real. Semana que vem eu volto com mais uma historinha para dormir. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vamos